Bom, então vamos lá. Bom, eu vou falar um pouco da AlphaSense, vou falar sobre a nossa empresa, vou falar sobre as nossas soluções e, mais importante, vou falar aquilo que de positivo nós podemos trazer para o mercado, né? Bom, começando aqui um pouquinho falando da nossa empresa, nós somos uma empresa inovadora, 100% brasileira, com DNA em alta tecnologia. Então, eu não estou vindo trazer para vocês uma solução de outro fabricante, nós somos o fabricante, nós projetamos, desenvolvemos aqui no Brasil para a realidade brasileira, que nós sabemos é muito diferente de qualquer outro lugar no mundo. Nossa área de engenharia, ela fica dentro do CPQD, que é o maior centro de desenvolvimento tecnológico da América Latina. É uma entidade com mais de 30 anos de experiência em tecnologia óptica e de excelência reconhecida internacionalmente. E nós somos parceiros para desenvolver esse mercado de sensoriamento para a América Latina. Temos larga experiência no mercado de sensoriamento óptico e IoT, eu vou explicar um pouquinho o que é o sensoriamento óptico, e nós sempre buscamos excelência naquilo que nós desenvolvemos e levamos para o mercado. Bom, nós estamos localizados aqui em São Bernardo do Campo, né, que até no nome é relacionado ao agro, né, da borda do campo, e o que nós fazemos e como nós fazemos, né? Então, nós temos um ciclo de produção onde nós desenvolvemos a tecnologia e levamos para o mercado atento a algumas coisas. Então, nós identificamos as necessidades do mercado, identificamos ali junto realmente de quem necessita, de quem tem as dores do mercado, atuamos junto a esses clientes para definir os requisitos da solução. Quem define o que vai ser a solução é o cliente final, é quem realmente necessita, quem tem conhecimento de causa. Nós desenvolvemos as soluções nacionais completas, isso envolve hardware, software, firmware, fornecimento de serviços, enfim, tudo que for necessário para capacitar o mercado para resolver as suas dores, e fornecemos essas soluções inovadoras e serviços sob medida, tanto no conteúdo, ou seja, na tecnologia em si, quanto no modelo econômico, no modelo comercial. E com isso nós agregamos valor ao cliente, ao mercado e à sociedade como um todo. Bom, falar um pouquinho das nossas conquistas de 2020. Nós vencemos um desafio, um edital de inovação chamado FINEP Indústria 4.0, com tecnologias de sensoriamento para mineração que podem ser aplicadas também na indústria agro para escoamento de grãos, né? Então é uma chamada extremamente concorrida, mais de 1.190 projetos, nós fomos um dos primeiros contemplados. Nós vencemos também o edital de Conexões para Inovação, edital de inovação da Petrobras, tecnologias para redução de carbono, onde nós desenvolvemos uma tecnologia para detecção de metano e que pode ser aplicada ao mercado agro também no monitoramento de silos de grãos, né? Então, são tecnologias patenteadas novas que vão vir aí em breve para o mercado, então tem muita coisa interessante que pode ser feita. E nós temos aqui a solução FensiLight, que é a solução que eu vou mostrar para vocês hoje, com uma aplicação muito interessante no agro, e ela venceu ano passado o Anuário Telesíntese, que é um prêmio de inovação como produto mais inovador, ficando aí à frente de 119 empresas, foi o produto mais inovador do mercado, à frente de grandes nomes, principalmente nomes internacionais. Bom, falando da solução FensiLight. A solução FensiLight, ela transforma qualquer perímetro numa barreira de alta segurança. Então, nós estamos falando aqui de proteção perimetral, nós estamos falando de proteção de armazéns, de defensivos agrícolas, proteção contra furto de cabo, vou entrar em detalhes agora, e falando um pouco dos problemas do setor, né? Bom, começando com alguns, né, que são coincidentemente, né, estão muito em voga hoje na mídia, a respeito de furtos de cabo. E a questão é que, como grande produtor, o Brasil tem grandes problemas com furto de cabos para pivôs de irrigação. É um problema muito complexo, muita gente já se frustrou tentando resolver essa questão e não conseguiu. Então, essa é uma das dores que nós conseguimos atender. Outra dor também é o abigeato, ou furto de gado, né? Então, um aumento expressivo no primeiro semestre desse ano de 2021, só o estado de Minas Gerais, que é grande produtor, aumento de 15%, então é uma profissionalização realmente do crime, né, de furto de gado, e muitas vezes ele está associado à intrusão na sede, ele está associado à subtração de veículos, enfim, de maquinário, e é uma das dores também que tem causado muito prejuízo aí para o nosso mercado, que a gente consegue adressar com o FensiLight.
E agora uma que eu acho que mostra realmente o quão grande é esse mercado, né? Então, falando de furto de insumos, furto de defensivos agrícolas, eles causam um prejuízo de mais de 400 bilhões de reais ao ano. O nosso prejuízo no nosso mercado, ele é 10 vezes maior, né? Aproximadamente 10 vezes maior do que a produção agrícola da Argentina inteira. Então, isso dá uma noção do tamanho do problema e do tamanho do desafio. Bom, nós temos então uma nova visão de segurança proativa. E como é que isso funciona baseado em evolução tecnológica? Então, nós conhecemos aí diversos sensores que são utilizados em campo, né? Sensores de barreira, sensores de cerca elétrica para gado, barreiras de infravermelho, e todos esses sensores eles têm algo em comum. Eles estão ultrapassados quando nós comparamos com os sensores ópticos. Sensores ópticos, eles utilizam um cabo de fibra ótica comum e ele transforma essa fibra ótica em um sensor. Uma solução inovadora, está 10 anos à frente do mercado. Então, a arquitetura que é bem simples, nós temos aqui um equipamento controlador. Esse equipamento controlador, ele é a nossa tecnologia, ele é o Fence Light, e ele fica protegido dentro de algum local seguro. Você não tem equipamentos eletrônicos em campo. E esse equipamento que está protegido, cada equipamento desse vai poder proteger até 4 zonas de até 1 quilômetro cada. Ou seja, você pode instalar vários equipamentos para cobrir áreas cada vez maiores e eles trabalham de forma integrada. E quando eu falo de proteção, proteger, o que significa? Esse cabinho que nós estamos vendo aqui é um cabo de fibra ótica comum. E esse cabo de fibra ótica, quando ele é colocado em um determinado perímetro, seja esse perímetro grade, muro, cerca elétrica, cerca de arame farpado, cerca rural, enterrado, ele vai conseguir detectar todas as vibrações que este perímetro sofrer. Então, aqui está um exemplo exatamente daquilo que eu estou falando. Nós temos aqui um cabo comum de fibra ótica, e aqui tem o sinal da detecção da vibração que o sistema consegue detectar. Ele transforma a fibra num microfone ultra sensível. Então, nós vemos aqui, eu vou começar a tocar na fibra ótica, e eu tenho aqui os sinais de vibração, que são sinais praticamente idênticos ao de uma impressão digital, ou seja, cada tipo de evento vai gerar um tipo de sinal e o sistema vai reconhecer esse sinal ao longo de quilômetros e quilômetros e quilômetros. E quando você coloca esse cabo numa superfície, essa superfície inteira ela se transforma em um sensor. Então, tocando na superfície, você tem as vibrações chegando no cabo e o sistema detectando da mesma forma. Bom, colocando este cabo comum de fibra ótica, que é largamente já utilizado para comunicações, para internet em zonas rurais, este cabo de fibra ótica ele vai detectar e ele vai proteger qualquer tipo de perímetro e até mesmo a combinação, é a única solução do mercado que consegue proteger uma combinação dos perímetros, como esse aqui, onde nós estamos protegendo aqui em cima a cerca elétrica, uma grade, aqui embaixo, né, um muro, e nós podemos voltar com a fibra ótica enterrada na mesma zona, fazendo uma proteção completa. Protegemos a parte de cima, protegemos contra quebra, protegemos a parte de baixo. Podemos proteger também cercas de arame farpado, né, como esse exemplo aqui, né, nós temos aqui uma ilustração, a fibra está aqui atrás, isso daqui é uma área rural, e nós temos aqui a proteção nessa cerca de arame farpado, alta performance com baixo custo, né? Então você transforma uma cerca simples em uma cerca inteligente, uma barreira de alta eficiência. Muros, telhados para proteção de defensivos agrícolas. Então aqui é um exemplo de um armazém, né, de defensivos, e um cenário realmente crítico, onde nós podemos colocar diversas camadas, né, de proteção. Então nós podemos proteger para detectar quebra, nós podemos criar anéis externos para detectar aproximação, podemos colocar, né, se forem áreas remotas, eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho, nós podemos, por exemplo, né, nesse complexo de logística agrícola, né? Então nós podemos, por exemplo, proteger todo o perímetro, protegemos a parte frontal do perímetro também, e aqui nas extremidades nós podemos, né, colocar sensoriamento enterrado para detectar aproximação de veículos. Então isso é antecipação, isso é detectar e alarmar antes da intrusão.
Podemos colocar também a fibra ótica enterrada para proteção de locais onde não exista uma barreira física ou onde nós gostaríamos de detectar de forma furtiva, de forma antecipada. E o principal, você não tem nenhum tipo de eletrônico aqui em campo e a durabilidade da fibra ótica é de mais de 25 anos, então é realmente uma solução muito confiável. Não é à toa que a internet hoje em dia, por baixo do oceano, trabalha utilizando fibra ótica ao invés de qualquer outra tecnologia. Podemos instalar também, como eu comentei, enterrado para detecção de escavações. Então, nós conseguimos nos antecipar detectando qualquer tipo de escavação antes da intrusão no perímetro. E quando você evita uma intrusão, você evita todos os problemas relacionados com aquela intrusão. Nós podemos proteger cenários combinados, né? Placas de concreto junto com cercas de arame farpado na mesma zona. Isso não causa problema nenhum ao sistema. Aqui é um outro exemplo de uma área remota. Barreiras de contenção de gado. Então, nós podemos transformar aquela simples cerca rural em uma barreira de alta eficiência, inteligente, que vai detectar antes da intrusão. E proteção a sistemas de irrigação. Esse é um problema muito característico. Todas as entidades que trabalham com o sistema de pivô central de irrigação sofrem com esse problema, as pessoas sobem, furtam o cabo, e quando isso é percebido, muitas vezes você acaba tendo impacto negativo, perda da produção total ou parcial. E essa solução ela pode ser adaptada também para detectar tentativas de furto, tentativas de rompimento desses cabos antes que eles ocorram, avisando imediatamente. Bom, aplicações para o mercado agro, desde a produção, armazenagem, industrialização, logística e distribuição, a parte de escoamento, né, portos, enfim, e a parte também de beneficiamento de produção. Alguns cases de sucesso na indústria. Então, nós temos aqui a parte de logística, né, aqui no interior de São Paulo, Taubaté, com a imagem de um dos nossos parceiros integradores. Nós temos, né, aqui uma outra visão também para detecção do tráfego de veículos, né? Centro de distribuição aqui em São Paulo também, então cercas de alambrado, cercas simples sendo utilizadas aí para proteção. Isso com um sistema de CFTV integrado, ou seja, ele avisa as câmeras PTZs do local da intrusão, né, da tentativa de intrusão, e isso aqui é integrado com o sistema de CFTV atualmente existente. Aparece um pop-up na tela do operador, a operação é completamente ativa, o operador não precisa ficar passivamente olhando para a tela, né? Aqui algumas outras imagens também de centros de distribuição logístico. Um galpão de armazenagem. Esse galpão de armazenagem é Extrema também, bem próximo de São Paulo, Minas Gerais já. Tem algumas imagens aqui detalhadas, né, ambiente rural. O sistema ele não tem problema com queima. Normalmente você tem ambientes rurais, alta incidência de raios, né? Então você tem a garantia de que o teu investimento vai ficar protegido. E o teu perímetro também, tá? Você não vai ter nenhuma surpresa com queima de equipamentos. Aqui um vídeo mostrando detalhes aí da instalação, né? Então a instalação é extremamente simples, extremamente econômica, ela não é uma instalação que agride visualmente, você não precisa ter nenhum tipo de equipamento em campo. E aqui a apresentação de um grande case que nós temos, que é o case da Usina Santo Ângelo. A Usina Santo Ângelo é um grupo multiprodutor, trabalha com a produção de mercado agro, né, produzindo açúcar, produzindo álcool, produzindo energia também, produzindo grãos, enfim, é um grande expoente do nosso mercado agro e que é um dos cases de sucesso, um dos primeiros clientes do mercado agro a utilizar a solução Alfacense, já há alguns anos utilizando e aplicando a solução, e vamos ver então aqui o que esse nosso grande cliente tem para falar para vocês. Olá pessoal, meu nome é Roberto, sou coordenador de TI do Grupo Santo Ângelo e ano passado eu recebi um desafio de mitigar as perdas por furto de um local onde são armazenadas nossas máquinas e implementos agrícolas. O local possui aproximadamente 40 mil metros quadrados, fica ao lado de uma reserva ambiental
e possui uma extensão de aproximadamente 800 metros de perímetro, que são distribuídos entre tela de alambrado trançada e portões de gradil. Na época, possuímos alguns desafios, como a impossibilidade de instalação de infravermelho, bem como a impossibilidade também de instalação de cerca eletrificada devido à falta de espaço entre o alambrado e a reserva. Um outro problema frequente também são as descargas atmosféricas em épocas chuvosas, e decidimos apostar na solução da AlphaSense. Depois de instalado, configurado e calibrado o sistema, a solução da AlphaSense, além de entregar um monitoramento do perímetro com muita precisão, nos impressionou muito a possibilidade de integração do equipamento com outros dispositivos. Integramos atualmente o AlphaSense com refletores que são acionados remotamente quando há uma violação do perímetro. Integramos também com o aplicativo mobile e, por último, com o nosso sistema de CFTV da Digiforte. Todas essas integrações permitiram monitorar em tempo real qualquer tentativa de violação do perímetro, dando-nos muita assertividade nas ações. E ainda tivemos um bônus de utilizar a fibra óptica ao longo do perímetro para instalação de câmeras, complementando ainda mais nosso CFTV. Bom, conhecemos o produto da AlphaSense através de pesquisas, apostamos, acreditamos e posso dizer que hoje somos muito satisfeitos com a solução. Obrigado, AlphaSense. Bom, um comparativo, então, do FenceLight versus outras soluções. FenceLight você não tem nenhum eletrônico em campo versus todos os equipamentos em campo. Investimento 100% protegido versus investimento sob risco constante. Detecção antes da intrusão versus detecção após a intrusão. Imune à queima de raios, né? Queima por raios versus risco constante de queima por raios. Vocês sabem, né? Vocês que utilizam tecnologia no campo, é um cenário complexo. Infraestrutura muito econômica, na verdade você cria novas infraestruturas para câmera, que foi o que o nosso cliente comentou, versus uma infraestrutura cara e complexa. Otimização dos custos com o CFTV. Você consegue, com menos equipamento, com menos infraestrutura, fazer muito, muito mais, porque é de uma forma proativa e não de uma forma reativa. Versus altos custos com sistemas de CFTV, por exemplo. Otimização de custos com TI. Então, economia nos recursos, servidores, storage, etc., porque a sua infraestrutura fica mais enxuta versus altos custos com TI. Otimização de custos com RH, você não precisa treinar RHs novos, a solução se adapta e se integra a qualquer diferente sistema. Solução simples e eficiente versus uma solução colcha de retalhos. Zero manutenção. O sistema, depois de instalado, só existe manutenção corretiva caso exista um corte de fibra. A manutenção é simples, é fazer uma fusão óptica e o sistema volta a funcionar perfeitamente, versus uma manutenção cara e constante de todos os equipamentos em campo e todas as infraestruturas que você vai ter que ter para suportar os equipamentos. Sistema sim, falsos alarmes versus falsos positivos e negativos. Pois não? Já vai finalizando, por favor, avisando o pessoal como é que eles podem falar com vocês, que eu já estou chamando o próximo participante também. Sem problema. Que é parceiro de vocês, que é o AlphaSense. Não faça gasto, faça investimento, não perca caso haja uma queima, entre em contato conosco, inove, acerte na escolha e entre em contato conosco através do www.alphasense.com.br. E é isso aí, Silvano.